Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de lançamento Postura Adulta Empreendedora. A ideia desse novo podcast é o seguinte: é trabalhar com aquilo que muitas vezes é o que impede a gente de ter resultados. Resultados no negócio quer dizer o quê? Eu tenho um método, eu tenho uma estrutura, eu tenho um plano a seguir, mas muitas vezes eu não consigo seguir. E eu acredito muito que 80% diz respeito a quem você é e 20% a estratégia que você está utilizando. Eu sou a Alessandra Camilo, sou mentora sistêmica para negócios e eu estou aqui hoje com a Camila e com a Elaine, que fazem parte da nossa mentoria avançada, da nossa mentoria sistêmica negócio enxuto com inteligência artificial. E hoje nós vamos contribuir, nós trouxemos aqui dois temas para contribuir com vocês, dois pontos, duas questões que nós três já identificamos que em algum momento a gente passa por isso e talvez essa seja também a sua questão, a questão que está pegando você aí. Então, você vai ouvir a gente falar sobre a questão e eu também vou guiá-las em algumas orientações para que essa questão ela se torne uma questão leve de poder seguir dentro do seu projeto, do seu negócio. Então, vamos começar com a Camila. Camila, se apresenta primeiro e depois conta um pouquinho para o pessoal qual foi essa questão. Ok. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Camila e eu sou mentoterapeuta. Eu abri o meu espaço tem pouco tempo, fiz uma transição de carreira da engenharia, da indústria, chão de fábrica, né, para a parte de mentorias, terapias e criei esse híbrido de. Criei não, né? E trouxe esse híbrido de mentoria e de terapia, né, para que a gente trate a pessoa, mas também encaminhe, né? Então, essa que é a ideia. E dentro disso eu tenho programas para trabalhar com pessoas, com empresas, e também tenho a consultoria técnica para aproveitar a bagagem que eu tenho. E é isso. Perfeito. Muito bem. Então, conta um pouquinho qual foi a questão que você trouxe, porque como empreendedor agora, fazendo esse novo movimento, várias coisas começam a surgir. É até por isso que a gente Uhum, estamos juntas para poder te guiar dentro desse processo. Conta para a turma, para o pessoal que está assistindo a gente, o que que foi que pegou aí para você essa semana. uhum. Então, nesse processo de elaboração, de criação do espaço que eu tenho hoje, eu criei vários produtos, né? E eu tenho clareza do que eu gostaria de apresentar, do que eu quero oferecer, né, para os meus clientes. E sei que tenho muito trabalho a ser feito, né? Mas quando eu venho aqui para o espaço, eu sento na frente do computador para polir os produtos, para fazer conteúdo, né? Várias coisas que eu tenho listas que eu preciso fazer, eu simplesmente não consigo executar. Simplesmente some da minha cabeça, algumas sensações no corpo, né, como ansiedade, e some, simplesmente some. Começa a fazer e some. Então, vou deixar a Elaine se apresentar e colocar a questão dela para a gente ir trabalhando as duas entrelaçadas. Olá, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Helene Almeida, sou terapeuta integrativa, trabalho hoje com mulheres que se sentem sobrecarregadas, né? E que precisam aí sentir novamente a sua postura, a clareza emocional, para que elas diminuam um pouco essa pressão que elas sintam, não se sintam tão abandonadas, né? Porque às vezes a gente se doa tanto e às vezes a gente se perde de quem a gente é, né? Então, eu trabalho nessa questão. E a questão que eu me vi essa semana é assim: quando a gente começa a aprender coisas novas, né, vê um monte de ferramenta, a gente percebe que tem um monte de coisa à nossa disposição, e isso otimiza demais o nosso trabalho. Só que aí eu me peguei num grande desafio. Como isso otimizou muita parte do trabalho que eu fazia, principalmente a parte mais de elaboração de conteúdo, né, de melhorar os produtos, como a Camila trouxe também, eu senti assim que em alguns momentos parece que o tempo estava sobrando e eu acabo me distraindo. Então, me pegar nessa dinâmica e perceber isso, parece que o trabalho não tá sendo produzido da maneira, sabe, que ele deveria ser. Tá? Vocês podem observar que a gente pega.
Uma questão que no final ela culmina no mesmo resultado, que é aquilo que eu deveria estar produzindo, que eu poderia estar produzindo melhor, não está acontecendo. Ou eu não estou conseguindo, ou eu estou fazendo uma parte, aí chega uma hora que eu entro num ponto de dispersão. E aqui eu quero que vocês olhem para o seguinte: uma primeira coisa que surge para a gente quando a gente não consegue fazer algo, e aí eu quero que a gente faça bem um bate-papo aqui para que todo mundo entre em reflexão, vocês e as pessoas que estão nos ouvindo. Quando a gente não dá conta de fazer alguma coisa, pode morar, né? Veja se acontece com vocês, pode morar aí dentro de vocês como se isso fosse uma incompetência sua. Isso é uma Claro. incompetência minha, não estou conseguindo, isso é uma incompetência. E essa sensação de incompetência, de incapacidade, ela está gerando o quê? Ela começa a gerar vários outros sintomas juntos dela. Ansiedade, preocupação, ou seja, eu tenho um problema e quando eu olho para esse problema, se eu coloco isso como uma culpa de uma incapacidade minha, vocês conseguem ver que você sai com um conjunto de outras coisas? No lugar de você melhorar, você piora, né? A Camila até trouxe alguns relatos assim depois, ó, eu tô sentindo isso, o que que acontece? Entramos em um looping. Uhum. Entramos em um looping, e esse looping começa o quê? A não levar a gente para lugar nenhum, a não ser trazer mais sintomas. Eu já estava com um sintoma, me sentindo incapacidade de como é que eu lido com isso, e eu começo a desencadear outros. E aí, que bom que vocês fizeram o movimento. Então, o movimento de vocês foi o quê? Pedir ajuda. Ale, me ajuda Uhum. com isso aqui. Ó, eu não estou conseguindo, né? A Camila até usou um termo. É, fica uma página em branco. Eu não sei o que eu tenho que fazer, ficou numa página em branco. A Elaine falou assim: ó, tem mais tempo aqui, e aí quando eu vejo, eu fui, e eu me distraí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é assim, ó, no lugar de vocês olharem para aquilo em vocês e trazer para esse senso de, por exemplo, incapacidade, que vai aflorar mais medo, que vai gerar a procrastinação, é eu olhar exatamente qual é o obstáculo que surge no momento que algo é desencadeado. No caso da Elaine, o que que é desencadeado? Eu vou para uma distração. No caso da Camila, vem uma página em branco. Então, qual é o obstáculo que aparece nesse momento? E aí, nesse momento, o que que tem que surgir? Tem que surgir uma pergunta. Tem que surgir uma pergunta, porque a gente vai ver que elas têm respostas mais ou menos parecidas, que podem ser, no caso da Camila, veja se faz sentido, Camila. Quando você vive esse movimento, você entrou lá numa página em branco, é como se você olhasse e você tivesse que fazer a casa inteira. Você precisa ver a casa inteira, num tempo mais curto do que aquele que o seu senso de capacidade, que o seu senso de capacidade conta para você. Então, Sim. aqui eu poderia arriscar com vocês, e aí quem está assistindo a gente também, que é quando eu quero um resultado antes do tempo que ele vai chegar. Faz sentido isso para vocês? Então, eu olho página em branco, por quê? Eu tenho que preparar o produto, mas eu também tenho que vender, como que eu elaboro a proposta. Daqui 2 horas vai estar chegando gente para o evento. Eu tenho que fazer dinheiro esse mês. Vocês sentem que vocês caem nesse lugar? Sim. Então, é como se fosse o problema que eu tenho aqui, porque muitas vezes a gente está resolvendo o problema errado. Eu não consigo seguir adiante porque eu me movimento na solução de um problema que nesse momento não é o problema. Quer ver um exemplo para ilustrar? Porque depois eu quero que vocês me contem como que vocês vêm resolvendo isso. Tem um tenista, o André Agassi, ele foi um cara, ele já está acho que meio que aposentado, mas assim, ele foi um cara de muito sucesso no tênis, ainda é um cara de muito sucesso no tênis. E ele sempre se cobrou muito. E aí, quando perguntaram para ele, né, o que que acontece? Porque tinham torneios importantes que ele tinha tudo para ganhar e ele perdia. O que que acontecia com ele? Por que que aquilo era desencadeado? E ele falava assim, porque eu preciso fazer todos os pontos. O André Agassi, quando ele diz eu preciso fazer todos os pontos, quando a Camila vê a tela em branco, o que é que ela diz para ela?
E quando a Elaine começa no ponto de dispersão, tem uma conta que tem uma história que você conta para você. E aí ele vivia o quê? Ele vivia esse impacto. Eu tenho que fazer todos os pontos. Até que foi proposto para ele exatamente essa questão, ó. Que tal, no lugar de você querer fazer todos os pontos, você olhar para qual é o obstáculo daquele momento? Então, o obstáculo daquele momento é o jogo começou, é que ele vá até o primeiro ponto. Então, se ele se preocupar só com o próximo ponto, ele está colocando a energia dele naquele ponto Uhum. e não no jogo. E não quanto eu tenho que faturar, milhares de pessoas já têm que gostar do meu Reels, eu tenho que estar com a sala cheia. Então eu posso olhar o todo, porque eu não vou resolver o todo hoje. Eu posso olhar o todo, mas eu posso reduzir. Então, o que é que eu tenho que fazer dentro da minha janela de um dia, por exemplo, que é uma coisa dentro da nossa metodologia? O que que eu tenho que fazer hoje? Então, eu inverti. Eu estou já dando um pouquinho de elementos para vocês pensarem, porque agora eu quero perguntar, Camila, quando você chega lá e a página está em branco, como é que você tem resolvido? Como é que você tenta? Porque é um tentar, né? Como é que você tenta resolver? Quais são as estratégias que você usa hoje para resolver a tela em branco? Ale, eu me distraía com qualquer coisa, né? Quando eu chegava aqui, mesmo tendo uma lista de coisas que eu queria fazer, mesmo sabendo dessa lista quais eram as prioridades, o que era crucial para o dia, né? Eu começava, mas eu abria outra aba e começava outra coisa e eu não controlava isso, sabe? Era um impulso, continua sendo, eu ainda sofro com isso. Quando eu vejo assim, é mais forte que eu. Eu lembro de alguma coisa que eu preciso despachar e a minha curiosidade me chama para aquilo e eu fujo do que eu estou fazendo e vou para lá, né? Chegou no momento que eu fui consultar com um médico e fui pedir alguma solução para foco, né? Para concentração e tudo mais. E isso é muito recente, né? Então eu ainda estou no início de tratamento, mas eu ainda não notei os efeitos que eu preciso, né? Então, assim, eu já faço terapia, né? Eu fui buscar essa alternativa da nossa medicina tradicional também. Então, corpo, mente, espírito, né? São coisas que eu venho tratando. Mas eu sinto muito, assim, que é algo a ver com o propósito do negócio mesmo, que eu preciso clarear, sabe? E aí eu tento buscar esse tempo de me concentrar nisso. Mas enquanto eu tenho esse tempo que eu tô aqui no espaço, eu preciso trabalhar. Eu não tiro esse tempo para me, né? Eu não me permito aproveitar esse tempo para cuidar de mim. E depois que bateu o horário aqui do meu turno, que as crianças já voltaram da escola, né? Especialmente agora que estão de férias, né? Mas enfim, quando eu tenho todo mundo em casa, eu não tenho mais esse tempo, né? Então o tempo que eu tenho é o tempo que eu tô aqui, e enquanto eu tô aqui, eu só consigo cuidar das coisas da empresa e não consigo cuidar das minhas coisas. Mas se eu não cuidar das minhas coisas, eu não cuido das coisas da empresa, né? Então eu fico nesse looping ali. É mais forte que eu, são impulsos que eu tenho que eu acabo cedendo. Perfeito. Aí eu quero que você fique com uma palavra. É como se você estivesse com uma fricção muito alta. Sim, Uma meu Deus, fricção muito alta. autoculpa, Então, assim, ó, autocrítica. amanhã Uhum, eu tô com as crianças, eu tenho minha janela aqui, aí eu tenho. Então, eu tenho uma quantidade de tempo. Então, exato. mesmo que eu busque, então, assim, o que que nós estamos olhando aqui, ó? Se eu estou buscando a estratégia certa, olhando para o problema certo. É essa abertura que a gente precisa dar aqui. O que que é importante a gente olhar? É que a gente tem um baita crédito quando a gente está buscando caminho de solução. Por isso que tem a Sim, pergunta: o que que você está fazendo para resolver isso? Só que se eu pegar uma solução boa para o problema errado, não vai dar match. certo. E às vezes eu pego uma solução errada para o problema errado, estou olhando para o problema errado. E o que que é o problema errado para a gente? É num curto espaço de tempo a gente olhar para o todo. É num curto espaço de tempo eu olhar para o todo.
Então, eu tenho o todo, que é todos os tijolinhos. A casa pronta é o empilhamento de cada tijolinho e mais várias Uhum. outras coisas. Só que hoje é o dia de encaixar dois, três tijolos. Só que se eu estou numa ansiedade, se eu estou num movimento de preocupação, olha quantas coisas podem estar acontecendo aqui. Então, eu não consigo olhar o processo local. Então, eu estou olhando para o problema de que eu preciso daquele resultado do todo, sendo que o problema que eu tenho que resolver é a atividade que está na agenda hoje. E como que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso, depois eu vou contar disso daqui para vocês. Isso aqui é Uhum. né, um ovinho, um timer. Um timer. Isso aqui é um timer. Ele é um timer e ele é um símbolo, para que quando eu olho para o todo, o timer fala assim, tem a atividade desses próximos 30 minutos. Então, ele é para mim um marcador. Por quê? Uhum. Porque senão a minha cabeça vai pegar o que é familiar. E dentro daquilo que é familiar, eu fico, meu Deus, mas isso daqui, quanto é que eu vou, como é que eu vou vender? Que nem agora, eu estou no processo de gravação de criativos. Eu tenho que me preocupar com com o criativo que eu tenho que gravar agora. Mas com o que que eu estou hoje? Eu estava mexendo. Com o que que eu estava preocupada hoje? Que a campanha está gastando e ninguém comprou. Se eu estou preocupada que a campanha está gastando e ninguém comprou, esse problema, ele é um estágio que ele me atrapalha na hora de gravar o criativo. Então, qual que deveria ser Uhum. a minha preocupação? Qual que é o roteiro do criativo? Qual que é a roupa? Qual que é o cenário? Se o microfone está carregado. Uhum. Mas o que que eu fiz? Eu fui lá abrir a janelinha das campanhas e aí no lugar, aí eu falei, putz, o timer era a hora de olhar a campanha ou era a hora de gravar o criativo? A hora era de gravar o criativo. Então, o que que você foi xeretar na campanha? Porque o que que eu trouxe? Eu trouxe a ansiedade, a preocupação, a Uhum. insegurança do que eu vi, porque eu falei, a campanha há 2 dias não vendeu nada. A não ser que fosse um elemento, eu vou gravar um criativo aqui, eu vou lá olhar na campanha, uma temática que está funcionando bem lá para eu fazer aqui. E isso, Uhum. gente, é treino. Parece uma coisa simples, porque olha só, senão o que que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo, porque abrir a campanha, inclusive, não resolveu nada. Ela me atrapalhou. Então, o que que eu fiz? Eu fiz igual o André Agassi. Eu preciso fazer todos os pontos. Não, a hora que subiu a bolinha, você precisa fazer esse ponto. Ou fazer ou não fazer. Entendeu? Então, mas por quê? Porque a gente está olhando, claro, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta de longo prazo, mas a meta do curto prazo é qual? São essas horas que eu tenho. E aí começar a observar o que é outras coisas que tem a ver. Então, assim, ó, de manhã eu estou com as crianças, à tarde aqui, à noite acabou. O que que eu posso fazer nesse período aqui? Senão eu já estou pensando, meu Deus, eu preciso fazer rápido, porque quando eu chegar em casa eu já não vou mais conseguir, eu já não vou mais conseguir fazer. Então, então, percebe que ainda não é sobre foco, é sobre a decisão que eu tomo ainda para onde olhar. Não é sobre ter o Uhum. foco, é escolher aonde eu vou focar. E nesse momento eu quero foco porque minha cabeça está dispersa, mas eu preciso entender a lógica do que é o todo e do que é o pedacinho de hoje. Faz sentido, Ale. Faz sentido. E é No meu caso, treino, treino, treino. é, Porque isso daqui, ó, isso aqui é parte da estratégia. Não, isso aqui poderia ser um post-it. Poderia ser uhum, dentro da janela de um dia, tem quantas atividades? 6. Ó, no meu caso, perfeito. de repente não dá para ser 6, porque cada atividade tem uma hora e meia. Uhum. Fala, Camila. No meu caso também, porque tem essa questão do meu perfeccionismo também, que eu estou lidando, né? Então, eu não executo tarefas rápidas, porque eu me atento muito, né, para apresentação, para linguagem, né, para detalhes, né? Então, também não tenho tarefas rápidas, né? Não consigo fazer uma lista gigante. Não consegue fazer uma lista gigante e aquela atividade, ó, eu levo 3 horas para fazer uma apresentação, mas se em um mês você fizer 10 apresentações, a última não vai ser mais de 3 horas, ela vai ser já bem menos, Uhum, né? de Porque também fato. tem o empilhamento da habilidade e tem o empilhamento de você usando pedaços e materiais da outra.
Lã, você, quando você se vê dentro da sua questão, como é que você resolve? E se você já mudaria alguma coisa com base no que você já ouviu eu e a Camila falando aqui? Já mudaria um monte de coisa, mas Ah, vamos lá. Ó, o que que eu tô fazendo a princípio? Eu tô aprendendo a colocar, a entender o momento que eu tô, né? Porque realmente é como você falou, a gente se pega, a gente quer se ver lá na frente, mas para eu chegar lá, eu tenho que dar passos para chegar. Só que a gente quer o negócio para ontem, né? E principalmente dentro do empreender, quando a gente está criando um negócio muito sustentável, a gente tem que entender que vai levar tempo para isso, né? Mas claro que depende da gente, que a gente também não pode paralisar. Então, o que que eu tenho procurado fazer? Ah, agora é questão de quantidade sobre isso para você ganhar familiaridade. Ok, vou fazer. No início, eu colocava sem ver, para eu poder me acostumar com aquilo, porque se eu olhasse aquilo não ia pro ar de jeito nenhum. Então, Uhum. às vezes eu tinha que gravar e seja o que Deus quiser, não gostava de me ouvir, não gostava de me ver, e as pessoas às vezes até me falavam: hoje não, hoje eu já consigo assistir, eu já consigo olhar o roteiro, fazer uma adaptação, né? Os posts, por exemplo, já consegui deixar uma certa regularidade. Mas aí, o que que foi legal? Eu estipular e quebrar os momentos do meu dia. Então, por exemplo, eu tenho as atividades da minha janela de um dia. Então, faço uma, aí coloco um momento de pausa, não muito grande, sempre isso meio que cronometrado para não me dispersar também, porque senão já era, a gente se perde, esquece da hora e aí não fez o que tinha que fazer. Então, assim, eu dando pequenos passos. E assim, sempre vem a cobrança, como vem na Camila, né? Eu acho que a gente quer dar um trabalho, fazer o melhor da gente. A gente quer fazer um negócio bem feito, porque a gente gosta, a gente ama o que a gente faz. Mas é uma frase que assim, toda vez eu repito para mim, ninguém tem o conhecimento que eu tenho. Então, tudo que eu falo é produtivo para alguém de alguma maneira. Mas eu preciso falar, né? Só que viver esse processo é um passinho de cada vez. E a gente tem que aprender que é assim mesmo. Uhum. é. E essa questão, vamos pensar assim, ó, essa questão da distração, porque assim, ó, quando eu me distraio, alguma coisa em mim alivia, sim ou não? Sim, Hum, Então, se eu estou precisando de um alívio, é porque tem uma tensão. hum. perfeito. Então, qual que é essa história de é aqui que entra a conversa. Qual que é essa história de tensão? Ah, eu não gosto de me ver. Ah, eu não gosto de me ouvir. Aí a Elaine fala, ó, já estou usando a estratégia. Não, isso daqui eu gosto de usar a estratégia. Isso aqui está no começo. Então, agora no começo é assim, ó. Tem um momento que a gente vai cobrar um resultado, mas tem um momento que o nosso resultado é cumprir o protocolo, é fazer. Então, o que que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou reduzindo a fricção. Quantas curtidas tem que ter o meu conteúdo? Quantas interações tem que ter o meu conteúdo? Nesse momento, o conteúdo tem que existir. Ele existiu. Depois que ele existiu, ele vai ser melhorado. Então, agora é o quê? É uma baixa fricção. Ele é uma baixa fricção. E a gente precisa da distração porque teve uma tensão. Então, tá, muito provavelmente eu coloquei o quê? Eu coloquei um, é, eu coloquei uma cobrança maior do que o que aquilo merece. Então, se eu estou fazendo as coisas dentro de um contexto leve, então, por exemplo, eu não coloco a cobrança, eu vou sentar para fazer uma apresentação. Eu coloco lá no meu timer, 2 períodos de 30 minutos, só para em 30 minutos eu dar uma paradinha. Só que eu observo que ele comeu a primeira hora, ele comeu a segunda, ele comeu a terceira hora, mas eu só vou para a próxima atividade depois que isso aqui estiver pronto. Uhum. Tá, mas e as outras 2 atividades que tinha aqui? Elas vão para amanhã, por quê? Porque eu errei, isso aqui é novo. Era para ser 1 hora e levou 3, mas para mim é importante que esteja concluído até o final. E não porque aquela atividade é importante, porque você está aprendendo
a lidar com a atividade. Porque se eu deixar aquela ansiedade me pegar, porque eu estou olhando para uma coisa muito grande já para casa pronta, aí eu vou fazer um pedacinho disso aqui, não vou terminar, vou começar outra com uma energia pesada, tensa, que eu vou carregar da primeira. Por quê? Porque eu não vou dar o check de concluído. Uhum. Então, tem hora Tá. que eu vou precisar. O que que é aprender a lidar com a minha mente, aprender a lidar com as minhas emoções? Eu calculei que era 1 hora, só que levou 3. Então, eu vou ficar mais tempo aqui. Eu Uhum. vou ficar ali naquela atividade. Tá, mas e quando? A Elaine trouxe, e quando eu faço tudo, aí sobrou tempo, e aí eu vou para as distrações. Quer dizer que você não está colocando mais elementos que vão te ajudar. Então, por exemplo, eu fiz o post. Agora eu preciso estudar aonde que eu analiso as métricas do post. O que que eu faço agora para que mais pessoas vejam ele? Então, aí eu vou abrir uma janelinha, estudar a narrativa, ó, porque eu estou olhando para ele. Então, eu consigo ter outras atividades que elas estão ligadas naquilo, porque eu estou tendo o quê? Qualidade de presença e eu quero agir melhor dentro disso aqui. Uhum. Agora, por que que eu me distraí ou por que que a tela em branco me trouxe mais tensão? Porque aquilo que eu estava fazendo já me trouxe, já me deu uma puxada negativa. Por quê? Porque eu estou pensando lá no resultado todo. Cadê a quantidade de Além, pessoas? Porque eu vou colocar dinheiro, porque eu vou. Não, eu tenho que soltar essas coisas assim, ó. André Agassi, eu quero acertar todos os pontos, mas a hora que subiu a bolinha, o que você precisa é trabalhar esse ponto aqui. E pode ser que você ganhe, pode ser que não. uhum, isso. Ale, eu vejo assim que além de enxergar a casa pronta já, eu também enxergo o caminho para chegar até aquela casa. E se ontem eu não consegui render, eu já venho para o meu dia de hoje Perfeito. com a atenção de ontem, entende? Com a lista dobrada, com, né? Então eu enxergo o caminho mais longo e a casa maior ainda, sabe? E a casa maior é, ó, olha outra estratégia, perfeito. É com isso que a gente tem que lidar, porque a gente ainda precisa aprender a lidar com isso. Porque se a gente aprender a lidar com, porque a gente está sempre olhando para várias casas. Eu tenho uma casa Uhum. na saúde, no relacionamento, nos negócios. Meu negócio já atingiu essa casa, agora eu quero outra casa. Então a gente vai estar sempre fazendo a Uhum. mesma coisa, começando projetos que demandam tempo, dinheiro e energia para serem concluídos. Só que se eu entender o conceito de como é que eu lido com a minha mente, com o meu padrão, aí eu vou melhorando as perguntas. Foi o técnico do André Agassi falando para ele assim, amigo, não são todos os pontos, é o próximo ponto. E sabendo que Uhum. você pode ganhar ou perder. Poxa, eu coloquei na agenda fazer isso aqui em 1 hora. Hoje foi 3, eu tive que tirar tudo da agenda, mas eu fui até o final. Por quê? Porque eu considero que essa apresentação é algo importante. E normalmente o que a gente faz? Já deu tempo da tarefa, eu pulo para outra, aí não termino, aí no outro, porque eu vou acumular essa energia. E eu preciso me dar essa trégua, sair desse perfeccionismo. E falar assim, nossa, eu achei que eu ia levar 1 hora para fazer isso aqui, e no final isso aqui levou o dia todo. Mas está aqui, por quê? Qual que vai ser a sua sensação no final do dia? De atividade concluída. Uhum. E se eu já fiz uma parte e sobrou tempo, depois que eu faço, eu preciso começar a lapidar, eu preciso começar a metrificar. Foi o que você me pediu depois. Como é que eu faço uma análise de métricas? Ou seja, você não saiu da atividade. Você falou assim, eu já entendi, ó, a Camila está falando que ela está onde? Ela está na construção dos produtos. Depois da construção dos produtos, eu estou o quê? Lapidando meu cliente ideal. Lapidação do cliente ideal, começo a lapidar minha comunicação. Lapidei minha comunicação, quais são as estratégias de vendas que eu utilizo? Depois, por quê? Porque eu preciso colocar o cliente dentro do produto. Então, a Uhum. gente fica basicamente fazendo isso, e isso não para. Só que a gente vai ter 1000 interferências. E onde estão as 1000 interferências? As oscilações emocionais que eu tenho com base na história que eu contei para mim. Não foi ninguém que contou, fui eu. Uhum. Então, é como é que eu lido com isso. Agora, prestem atenção nisso aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo captar? Sim. Então, como é que eu vou olhar? Porque nós estamos trabalhando, gente, dentro da janela de um dia. O nosso cérebro, ele funciona super bem no final do ano. Todo mundo aqui faz metas no final do ano, né? Cara, final do ano, nossa, eu vou fazer tal coisa, o ano que vem vai ser assim. Legal, isso é importante. Estabelecimento de metas no final do ano, ele é importante. Por quê? O nosso cérebro, ele ama começos.
Ele ama começos. Então, você tem que entender que, por exemplo, na nossa metodologia do modelo de negócio enxuto, o que que a gente usa? A gente usa a janela de um dia, certo? Então, você acorda, primeira coisa, intenciona o dia, porque não pega celular, não intenciona o dia com a sua meditação, com a intenção do dia. Depois, você tem a lista das suas 6 atividades. 6 atividades, por que esse número? Porque ele é um número de coisas que a gente consegue produzir no dia, porque cada atividade vai ter ali 1 hora, 1 hora e meia, e a gente vai ver que acordou, depois à noite a gente já está em outra rotina com a família. Hum. E pode ser menos, pode ser menos. Dificilmente vai ser mais, mas pode ser menos, porque você não vai colocar lá uma coisa rápida, pagar um boleto, vai colocar. Uhum. Quando você tá, quando você fala da janela de um dia, a janela de um dia, ela é um fragmento da vida. A janela de um dia é um fragmento da vida. A nossa vida, ela é feita de vidas, que é o dia tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Então, a janela de um dia por si só, ela já é um começo. Mas eu preciso, Camila, tratar ela como um começo, não como uma continuidade de uma coisa ruim. Então, todo dia eu posso resetar. Eu preciso aprender a fazer o reset. Começou. Então, o dia, ele é um fragmento da vida, ele tem começo, meio e fim. Então, todo dia eu posso falar assim: nossa, ontem nada funcionou bem, mas que bom, eu acordei. Porque é assim que a gente olha, a nossa vida é um conjunto de janelas de um dia. Todo dia a gente tem começo, meio, fim, descansa. Começo, meio, fim, descansa. Começo, meio, fim, descansa. Até chegar um dia que não vai acontecer mais nada, você não vai voltar, né? Todos os dias, Uhum. dentro de um ano, você passa, inclusive, pelo aniversário da sua data, da data da sua morte. Só não sabemos Uhum. qual é, que bom. Então, aqui a gente já tem uma oportunidade de começo, mas a gente tem, ó, quando você fala, vou começar na segunda-feira, é um começo, funciona, tem que usar. Vou começar segunda-feira. Vou começar no dia do meu aniversário. Vou começar esse final de semana. Mas tem a janela de um dia, então você fala assim, eu posso começar hoje. Então, toda vez que as coisas não estão funcionando bem, no lugar de eu pegar o acúmulo daquilo que não funcionou bem, eu vou pegar e vou falar assim, ó, eu estou começando esse projeto hoje, eu vou esquecer tudo aqui para trás, vou começar hoje. Aí eu dou esse reset. Por quê? Porque eu não sou a minha mente. Eu não sou a minha mente, nem o meu corpo. Mas eu sou quem joga e sou quem observa. Então, quem observa está dando esse começo, está dando esse comando, ó. Janeiro foi um mês totalmente confuso e atribulado. Eu vou começar tal coisa 1º de fevereiro. Então, eu estou dando um reset. Então, eu posso fazer isso dentro da janela de um dia, eu posso fazer isso na virada do mês, na segunda-feira, eu posso fazer quando eu quiser. Não preciso fazer só com aquela promessa grande que eu coloquei do ano todo. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou dividindo, só que de uma forma estratégica, contando histórias novas e histórias diferentes. Essa é a história diferente que eu vou contar. E quando eu estou começando uma coisa, eu não posso subir muito a régua. Eu não posso pegar uma fricção que quase estoura, né? A fricção do carrinho, né? Quase estoura o carrinho. A Uhum. fricção da flecha que vai estourar a flecha. Então tem um ponto Uhum. bom ali para poder fazer aquilo, e depois mais, e depois mais, e depois mais. Então eu preciso olhar para aquela atividade como um pedacinho importante daquilo que é grande, mas eu preciso parar de olhar com essa fantasia para o todo, porque é uma fantasia ainda. Então, quando eu volto para esse momento presente, eu vou conseguir fazer melhor. E aí eu vou usando o quê? Os gatilhos que me ajudam. Ah, eu vou colocar um timer de 30 minutos. Ó, hoje eu vou dedicar só isso aqui. Hoje eu vou fazer só essa apresentação. Se eu terminar, aí eu vou pegar a segunda atividade. O que que a Elaine fazia? Ela pegava, porque ela não tinha programado o próximo passo, e porque ela ia para a distração porque sentia uma ansiedade. Provavelmente porque eu estava sentindo mal-estar naquela primeira atividade. Por quê? Eu coloquei muita expectativa nela. Frustração é uma expectativa mal dimensionada. Eu quero Uhum. que vocês entendam uma coisa. Você é quem observa e você é quem joga. E a mente, ela está fazendo um meio de campo aqui, sempre atendendo quem joga, porque a mente vai sempre querer economizar. A mente fala, ixi, isso daí é difícil. Não faz não, procrastina. Ixi, você vai fazer isso? O pessoal vai te detonar na rede social. Ixi, isso aí que você fez? Isso aí tá bom, não. Isso aí, eu contei para vocês esses dias, né? Por que que você não fez isso? Porque ficava assim na minha cabeça. Você vai fazer, se for para fazer um conteúdo raso, não faz. Ué, mas aí eu falei, se eu mesma conto que para você estar no mar com água no pescoço é porque primeiro você passou pelo raso, você molhou o pé,
Então, não estou atendendo por quê? Não estou atendendo o ensinamento meu. Por quê? Porque não estou usando a estratégia de olhar para ele. Eu estou deixando a emoção me levar. Uhum. Quem quer falar? É, faz muito sentido isso mesmo que você traz ali, porque quando a gente começa a entender, claro que assim, é como você falou, a mente, que a gente está fazendo algo diferente ali, e aí traz esse pegar aí em alguns momentos. Mas ele é bem interessante quando a gente começa a colocar em prática, porque tira um pouco da sobrecarga, né? E tirando essa cobrança que a gente começa a fazer da gente mesmo, até da questão do perfeccionismo, porque faz com que a gente comece a sentir prazer em fazer as atividades, né? Então, assim, às vezes eu estou sentada e falo, eu vou ver um negócio, né? Às vezes nem é o horário que eu estipulei para trabalhar, mas é uma coisa tão gostosa que a gente vai lá e faz sem perceber. Mas isso só chega nesse ponto quando isso se tornou comum, né? Mas para se tornar comum, a gente tem que começar a fazer. Então, faz total sentido. Então, nesse início, como você sempre fala para mim, Elaine, ó, agora você está nesse momento, né? Que às vezes eu mando mensagem para você, ali, como é que eu vou fazer? Elaine, ó, você está nesse momento. Aí eu, ai, tá bom, deixa eu voltar, deixa eu fazer isso aqui. Aí você já falou para mim assim, olha, tá na hora de você olhar para isso. E isso é bem legal. Ter essa orientação, ela faz muito sentido. Porque quando a gente empreende muito sozinha, a gente se perde nessas dinâmicas. E por mais que a gente ajude outras pessoas, estar dentro do grupo faz muita diferença. Porque a Uhum. gente assim, puxa, olha, dá para a gente olhar isso aqui de um modo, não é só comigo que isso acontece com outras pessoas, né? E aí a gente aprende também, olha, dá para eu aplicar isso, ó, isso aqui já não funciona tanto, mas a gente só vai saber experimentando. É igual dizer que a gente não gosta de uma comida, né? A gente só pode dizer que não gosta se experimentar. E fazer ir crescendo a cada dia essa expectativa que ela é normal. Se vocês perguntarem para mim hoje, né, dentro do meu nicho, como mentora de negócio, o que que dói em você? Dói em mim saber que mais 50% das pessoas, em menos de um ano do CNPJ aberto, elas param. Claro mesmo. E ela não precisava parar, mas por que que ela para? Colocou uma expectativa muito alta dentro de uma coisa que acabou ainda não acontecendo por muita iniciativa e pouca acabativa, né? Então, eu não consegui fazer isso aqui em uma hora. Leva três, termina. Aí, o que que eu faço? Não, eu não faço em uma hora. Tô olhando para minha agenda que está com 1 milhão de coisas, já tô querendo o resultado mais rápido. É onde eu fico toda hora voltando vocês, bota o pé no chão, volta, se fizer mais devagar, a coisa vai acontecer. As pessoas não fracassam nos negócios, elas desistem, por quê? Porque elas não topam mudar. Porque é uma mudança. Fazer uma coisa que eu não estava fazendo, eu estou mudando. Então você vai fazer conteúdo. Mas eu não estou vendo resultado. Calma, mas ainda não é hora de você ver resultado. É hora de você aprender a fazer, apertar o botão, começar a treinar a narrativa. Tem várias coisas que elas estão, né? É um processo complexo, não é um processo linear. Não é um processo simples, é um processo complexo. E isso que você fala faz muito sentido, porque dentro do grupo a gente está vendo, você está vendo que não é só você, porque senão de novo volta, né? Vem aquela coisa. Ah, porque eu sou incompetente. Ah, porque os outros estão fazendo e eu não estou fazendo. Não, as pessoas estão passando por desafios, tem mais pessoas passando por isso. Então, o que que eu preciso? Soltar. Né, um pouco essa cobrança, a coisa do perfeccionismo. Então, assim, tudo aquilo que eu dou um nome e que ele mexe de forma negativa no meu corpo, eu preciso trocar o significado daquilo. Por quê? Porque senão eu tenho que andar com peso. O corpo sentiu. Tô sentindo dor, tô sentindo peso. A Camila tá vivendo sintomas agora. Então aí me dá ansiedade, aí eu preciso tomar um remédio, aí eu não consigo dormir. Mas por quê? Porque eu tô olhando muitas coisas ao mesmo tempo, eu não tô dividindo as coisas e olhando para mim e falando assim, ó, isso daqui não é 3 meses, isso daqui para mim vai levar 8. E aí eu Uhum. consigo soltar e ver. Então, assim, quando eu começo a dialogar quais são os planos alternativos que eu tenho, porque muitas vezes eu falo para vocês estão assim, eu estou numa questão de vida ou morte. Daí eu falo, não tá, você tem três, quatro alternativas aí, você não está numa questão de vida ou morte, calma. Eu acredito, Ale, que essa dica que você deu para nós
sobre essa dissociação de que não somos nem mente, nem corpo, né? Somos a consciência que observa, que joga. É um exercício importante, muito potente, para tirar a gente dessa questão, especialmente no meu caso, né? Que já vem com mil e uma coisas na cabeça e querendo executar tudo e tudo mais. Então, acho que é uma coisa que eu vou implementar desde já. Outra coisa que a Lê falou, que é sobre, poxa, a gente está aqui já, né, se propondo na terapia, na mentoria, e se vê passando por situações como essa, e isso reforça as crenças, as dinâmicas que acabam tomando conta da gente, né? E eu percebo, especialmente agora com a nossa conversa, o quanto isso nos enriquece, na verdade, como profissionais, né? Como isso nos traz experiência de caso, nos permite ir fundo em resolução, né? A gente se propôs a olhar para isso e se resolver. Então, é um ponto que, ao invés de enfraquecer nós nos nossos pensamentos, ele precisa nos fortalecer. E assim, ó, eu tenho bastante clareza sobre isso e eu tô sempre pontuando isso para vocês em relação a vocês. Então, olhando o processo da Camila agora. A Camila tem duas crianças em casa, ela fica com os filhos até o meio-dia, entendeu? Então, conseguir olhar de que tem vários blocos de que às vezes outras pessoas estão empreendendo de outros lugares. A Alessandra está empreendendo de outro Uhum. lugar, a Elaine está empreendendo de outro lugar, a Marinei está empreendendo de um outro lugar. Então, respeitar o lugar que você está, né? A Débora está Uhum. empreendendo de outro lugar. Ó, eu tenho 2 horas todos os dias, porque então cada um está empreendendo. Então, assim, com aquilo que eu tenho, eu não querer fazer o que outras pessoas estão fazendo. Então, onde De eu tô, por fato. isso que tem coisa, ó, isso daqui, dependendo de onde eu estou saindo, em termos de experiência, de quantidade de horas que eu tenho para trabalhar, eu vou ter um resultado num tempo diferente de uma pessoa que tem menos experiência, às vezes menos tempo. Às vezes tem mais experiência, e menos tempo. Então, tudo isso vai mexer. Então, qual que é a minha particularidade? O que que eu estou respeitando na minha particularidade? Porque senão isso é o quê? Poxa, é uma judiação comigo, Uhum. né? Porque Uhum. eu estou julgando alguma coisa no outro. É uma sacanagem com o outro, mas se eu pegar, é dele. Mas quando eu estou fazendo isso comigo, então não vale fazer isso. Isso é a pior coisa que pode fazer. Eu preciso ter pé no chão. O que está acontecendo, onde está minha autorresponsabilidade e tudo mais. Mas eu também preciso olhar, peraí, qual que é o meu cenário? De fato. Eu abri o meu negócio dia 16 de dezembro. As crianças já estavam em férias, ainda estão em férias. Então, né, eles estão de tarde comigo também, né? Eu aqui, eles ali. Tô de olho neles e tentando trabalhar. Então, realmente, assim, olhar esse nosso momento também faz diferença. Também é um ponto importante para considerar. Vai mudar tudo, ó, nós temos como mulher, nós temos os nossos ciclos. Então, fala assim, Uhum. eu tô num dia que não tô boa para tal. Entende? Quando a gente vai respeitando todo esse processo, a gente não coloca as coisas numa caixinha. Então, eu posso colocar minhas 6 atividades de hoje. Caramba, eu coloquei 6, hoje só fiz 2. Só que você vai falar assim, eu fiz 2 bem feitas. Aí eu preciso contar uma história boa, porque na janela de um dia tem as 3 perguntas no final. O que que você fez que você não precisava ter feito? O que que você fez que foi muito bom que você tem que manter? E o que que você fez que você fez meia boca que você tem que fazer melhor, porque isso é importante para o projeto. Então eu troco o diálogo que eu estou tendo, porque nós somos uma máquina de significados. Quem está fazendo as coisas no piloto automático é quem? Sou eu aqui, ó, é a jogadora. Agora, quando eu volto lá para a consciência, quando eu paro, que eu silencio, a consciência não fala assim, ó, faz um monte de coisa hoje para você atender lá no fundo. Ela falou assim, não tem uma listinha de coisas para fazer aí? Tem quantas? Tem 5 coisas. Deu conta de fazer as 5 coisas? Não deu. Mas o que que foi? O que que você fez que foi bom? O que que você fez que teria que fazer um pouquinho melhor? E o que que você fez que não precisava fazer? Ah, aí eu levo a culpa. Não, no dia seguinte, o que que eu posso fazer? Resetar. Abrir uma nova janela de um dia. Eu vou esquecer o que eu fiz ontem. É aquela pessoa da dieta que ela falou assim: ah, já que eu comi errado ontem, quer dizer que eu não sirvo para dieta. Ela segue fazendo errado. Ale, e quando, assim, muito além dessas questões comportamentais que a gente está discutindo agora, a gente também tem a pressão financeira. O que que você diria, assim, para gente? Como assim? Qual é a pergunta?
A gente já tem todas essas questões comportamentais que a gente acaba caindo em armadilhas, em dinâmicas ocultas e, né, nos pressionando. Mas quando existe uma pressão financeira real também, né, que é outro combustível de toda essa situação que a gente se pega. Nesse sentido, o que que você diria, assim, para a gente, dicas, né, para a gente lidar? Então, ó, vamos pegar, por exemplo, o teu caso específico. Digamos que você não fature por um ano. Por um ano que você faturou, ainda não funciona. O que que acontece na sua vida se você não faturar por um ano? Na sua vida financeira? Simplesmente não dou o giro nas contas. Então, daí teu marido vai falar, "Ah, fique no vermelho, assim, entende? Tem que olhar como um todo, com todas as Uhum. alternativas que você tem. O que aconteceria? Difícil, O que é é difícil assim, visualizar agora. não precisa trazer o caso específico, quero que vocês olhem assim, ó. Questão financeira. Eu comecei a empreender. O que que acontece se eu não faturar por um ano? Coloco aqui um cenário, não é que ele é um cenário péssimo, que ele não é pertinente de acontecer, ele pode tranquilamente acontecer, tá? Eu digo faturar ao ponto de falar assim, a empresa ficou no azul. O que que acontece? Aí eu vou olhar, sou casada, como que seria comigo, com meu marido? Porque tem uma pessoa que mora comigo, como é que isso seria coberto? Não, meu marido não tem o recurso que meu marido não tem, não pagaria as coisas que eu pago hoje, tá? Então, eu estou empreendendo e isso não está acontecendo. Qual que seria uma nova? Eu teria uma nova alternativa. Meu marido, eu teria uma outra alternativa, vender meu carro. Eu teria uma outra alternativa, pegar um empréstimo no banco e pagar parcelas de tanto. Eu teria uma outra alternativa, arrumar um trabalho, vender as minhas horas para alguém em algum trabalho. Ah, eu teria uma outra alternativa, voltar para o corporativo. Aí eu vou colocar todas as alternativas que eu tenho e dessas Uhum. alternativas que eu tenho, qual delas que vai se encaixar melhor? Eu nunca vou ter uma alternativa só, sempre vou ter mais de uma. De fato. Então, dentro de todas essas alternativas, né, o que que eu vou ter, o que que eu vou fazer? Sempre que as pessoas falam, a questão, você tem que procurar um projeto patrocinador. Quando a pessoa fala hoje para mim, eu não responderia isso há 3 anos atrás, tá? Mas quando a pessoa fala hoje para mim, voltar para o corporativo, eu sempre vou dizer para ela, cuidado para onde você está voltando, porque muitas das profissões não existirão mais. Então, cuidado para onde você está voltando, porque senão você perde tempo de aprender tudo que você precisa para crescer aqui, porque você voltou para uma coisa que daqui a pouco a inteligência artificial vai te substituir. Percebe todas essas decisões? Essa decisão a gente está tomando o tempo todo. Então, por exemplo, hoje nós estamos empreendendo. A gente tem lá o nosso método, modelo de negócio enxuto com inteligência artificial. Aquilo que você precisava contratar gente, você não precisa contratar mais, a inteligência artificial faz. Claro que você ainda contrata gente, mas hoje o que eu precisava de 7, 8 pessoas, eu consigo fazer só com mais uma. Então, 6 pessoas não tem mais prestação de serviço dentro da minha empresa, por exemplo. Hoje tem uma pessoa, eu precisaria no máximo de mais uma. E poderia tranquilamente Uhum. faturar 1, 2, 3 milhões por ano com 3 pessoas. Entende? Só que isso leva tempo. Uhum. Você precisa ter uma inteligência de negócio para isso, já precisa ter um produto, já precisa ter um know-how. Então, tudo isso é uma construção. Então, a decisão que a gente vai tomar agora em relação a dinheiro a serventia é aonde que eu vou apostar todas as minhas fichas aqui para eu construir um negócio, porque senão eu fico com essa coisa na cabeça, que às vezes é uma ilusão. Se o meu negócio não funcionar, eu volto para o corporativo. Qual é o espaço que você tem no corporativo? Qual corporativo? Fazendo o quê? Como é? Trabalhando quantas Uhum. horas? Como vai ser? Porque tudo já tá mudando, porque está automatizando. E no nosso negócio também. Quem estiver empreendendo como a gente está e não estiver usando a inteligência artificial, eu vou fazer curso com aulas. Então, ninguém quer mais isso. A pessoa quer uma ferramenta para que ela crie um caminho de solução, que é tudo que a gente vem construindo dentro da mentoria, que é tudo que a gente constrói, inclusive quem está assistindo a gente, se quiser participar do workshop, do nosso workshop, que é uma imersão, na verdade, de 2 dias, imersão negócio enxuto com IA, onde a gente fala sobre questões do comportamento, do desenho do produto, e toda essa estrutura para poder ter um negócio que não é da noite para o dia. Então, imagina, ó, você abriu seu negócio 16 de dezembro, aí sua próxima pergunta é: o que que eu faço em relação a dinheiro? Então, se isso já te colocar num ponto de ansiedade, consegue ver para onde vai? Então, quais Uhum. são as alternativas?
Eu tenho alguém, porque às vezes, você falou um pouquinho atrás, né? Quando a gente está empreendendo, a gente está curando várias coisas. Uhum. Então, está curando o relacionamento de casal, como que o casal lida Uhum. com dinheiro. É, eu já coloquei um apartamento à venda. Ah, não sei o que, qualquer coisa, tem um projeto lá, volta para o corporativo. Poderia pegar, eu não precisaria nem voltar, poderia só pegar um projeto. Eu prefiro vender um bem meu para continuar investindo no meu projeto do que ter que mexer com coisa que eu não quero. Mas outras pessoas podem querer e pode valer, entendeu? Porque eu não tinha Sim. só essa alternativa. Eu podia vender um bem, eu podia vender um projeto, eu poderia voltar para o corporativo, eu poderia pegar dinheiro no banco, eu poderia vender um carro. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu Uhum. não tenho nada para fazer. Alguma coisa a gente sempre vai ter. Ou alguém Sempre para tem. pedir, ou o banco, ou um imóvel, entende? Alguma coisa. Agora a questão sempre Uhum. vai ser o quanto eu quero e acredito naquilo. Sistemicamente, negócios não prosperam quando a gente coloca neles a responsabilidade de cuidar da nossa vida. O negócio prospera quando você pega uma coisa que você faz, sistemicamente, um negócio prospera quando você pega uma coisa que você faz bem. O que que é fazer bem? Você está investindo tempo, dinheiro e energia naquilo? E aí você já começa a criar o know-how, porque você ajuda quem está dois passos atrás para poder avançar um próximo passo. Então, isso que você está trazendo é importante, que é uma preocupação que as pessoas têm em relação ao dinheiro. Sistemicamente, a gente olha para o dinheiro assim, ó, primeiro eu dou, depois eu peço. Uhum. Então leva tempo, né? Porque às vezes a gente está lá entregando, ó, conteúdo gratuito. Estou entregando, entregando, entregando. Aí, num determinado momento, ó, aqui a pessoa assiste esse conteúdo gratuito. Aí ela vai para a imersão, um produto de R$ 97, fica mais 2 dias inteiros. Aí só lá no final eu oferto para ela. Aí assim, ó, agora você vai comprar um produto. Então é Uhum. criatividade. Em relação ao dinheiro, é criatividade. Negócios sistêmicos não funcionam quando eu crio um negócio porque eu quero daquele negócio o dinheiro. O dinheiro é uma consequência da troca de resolver um problema que o cliente tem. Faz sentido? Faz sentido. E aí, o que é interessante vocês observarem? Essa pergunta é uma pergunta importante que está em vocês e que está na maior parte das pessoas que vêm empreender. Elas vêm empreender como? Um pouquinho. Ah, porque eu vi lá na internet que 6 em 7, em 3 meses e tal. Não, isso acontece. Acontece, é verdade. Tem gente que faz no primeiro mês. Só que tem todo um histórico, tem toda uma bagagem. Então, da onde eu estou partindo, o que que eu já tenho de recursos? Então, não é que não funciona, funciona, mas vai funcionar para pessoas e negócios em estágios diferentes, em momentos diferentes, que vão sempre partir de qual é a postura que a pessoa tem. Agora, se eu coloco no trabalho a responsabilidade de fazer, dar certo, num tempo menor do que aquele que eu consigo sustentar, aí a frustração vai bater na minha porta. Agora, quando eu não coloco expectativa, eu falo assim, ó, eu vou fazer o que é necessário com o recurso que eu tenho, porque às vezes eu falo assim, ó, eu tenho menos dinheiro. Então, quais são as coisas que o dinheiro precisa entrar? Preciso falar com meu marido, eu preciso vender um carro, eu preciso fazer tal coisa. Aí são as outras alternativas que eu vou usar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que um recurso ele é escasso, a gente valoriza mais. Então, se a pessoa fala assim, ó, eu coloquei um dinheiro, eu peguei um dinheiro no banco emprestado, eu fiz um movimento, a garra dela em fazer funcionar vai ser diferente. Porque Uhum. o dinheiro não pode faltar, ele vai trazer tensão. E quando o dinheiro sobra, deixa a pessoa molinha. Então, eu tenho que saber que, entendeu? Que, ó, o dinheiro, ele está a serviço, ele está entrando e saindo, ele está entrando e saindo. Uhum. E é um processo desafiador. É um processo desafiador. E vou falar, tem gente que fica com a história. Eu vou voltar para o corporativo e muitas vezes aquilo não vai funcionar. E quando a pessoa vê, ela perdeu 6 meses no lugar dela andar para frente, ela mudou para trás. Então ela não tem mais 6 meses, É agora ela tem verdade. que navegar um ano, É verdade. né? Porque a hora que era para estar acontecendo alguma coisa, ela está zerando de novo. Então ela só encurta. Então a primeira coisa é a decisão, queimar a ponte. Faz sentido, Lan? A gente Uhum. podia fazer um tema, só que isso aqui, só falando com o tema de dinheiro, que eu acho que a gente ia abrir para um monte de gente, porque tem muita gente que não tem
a compreensão. E aí a pessoa faz o quê? Ela entra no negócio com uma forçada. Aí, sistemicamente, o campo fica travado. Porque a pessoa. Porque assim, ó, eu estou colocando a expectativa em um pai que é o meu negócio. O negócio não é o nosso pai. O negócio é mais o nosso filho do que o nosso pai, porque ele está começando agora, ele precisa de cuidados, ele precisa de investimento, precisa de dinheiro. Aí eu inverto a ordem. Eu inverti a ordem, o processo não vai funcionar. Todo sucesso é individual. Toda questão de dinheiro, ela amplia dentro do nosso campo. O que que a nossa família fala e pensa sobre dinheiro. Mas todo o contexto de sucesso, ele é individual. E o que que é um sucesso Adele, individual? Fazer o que precisa ser feito, inclusive buscar recurso. Buscar recurso não é uma questão individual. De onde que eu vou tirar esse recurso? sim, sim. Fala, cá. Existe uma Camila antes e depois a Alessandra Camilo. Esse conhecimento do sistêmico, ele realmente ele é sensacional, porque você bem sabe como eu cheguei até você, né? E hoje eu enxergo a imaturidade, né? A impossibilidade, a ilusão que eu tava. E realmente, assim, o negócio ele não é o nosso pai. A gente precisa queimar a ponte. Os recursos sempre existem. Nós somos a consciência que pensa e que joga, não o piloto automático que está jogando, né? Realmente, assim, uma coisa é acessar a informação, ter o conhecimento cognitivo, a outra coisa é sentir esse conhecimento. E é isso que você proporciona. Coisa boa. E eu estou muito feliz de estar com vocês, assim, quando eu vejo vocês, sabe, me perguntando, se movimentando, bravas porque não está funcionando. É isso que tem que ter. Olha, a raiva, ela é um grande impulsionador para nós. A gente precisa ter, assim, eu falo assim, não é possível que 50% das pessoas param e desistem e agora ficam nesse ponto da ilusão de que não, a força está nelas, porque uma pessoa forte, até o momento que ela decide se ela quer trabalhar no corporativo e ela estiver forte dentro dela, ela vai trabalhar onde ela quiser, porque ela Uhum. vai ser uma pessoa desejada. Então, esse ponto, quando a gente faz um ajuste de postura, um ajuste de identidade, ele vai mexer em todas as áreas da nossa vida. E a gente tem que ter raiva disso, a gente tem que brigar por isso todos os dias. É a mesma coisa que vocês querem com o cliente de vocês. Quando chega uma mulher, chega um homem, chega um adolescente para vocês que não está conseguindo lidar com uma questão que você fala assim, ó, isso daqui vai desencadear problema atrás de problema. Não é assim que vocês sentem? É assim, só que para as pessoas poderem acessar isso, o que que vocês precisam? Colocar esse negócio no mundo. Ter método, ter estrutura, fazer, mesmo quando não quer fazer. Mesmo quando eu não quero fazer, eu falo, "Oh, esse danadinho tá tocando. Tem que fazer. Por quê? Porque a gente vai se adaptando a trabalhar no desconforto. Uhum. A gente precisa aprender a sentir raiva por algumas coisas e a raiva ser uma impulsionadora, e a gente precisa aprender a trabalhar dentro do desconforto. Por quê? Porque você vai ficando mais tolerante. Você vai ficando mais tolerante, você vai ficando mais. Mas o que a gente faz? Bateu na porta do desconforto, eu volto. Eu não estou conseguindo nem ver. Ó, eu me distraio, porque quando eu vou para o ponto da distração, pode observar. Teve uma coisa que me impediu de seguir. Eu Uhum. preciso conversar com essa coisa que me impediu. E às vezes é isso. Eu achei que a atividade era 1 hora e ela é 3 horas, percebe? É com isso que eu preciso lidar. Eu preciso lidar de que eu vou ter que tirar as outras duas coisas da agenda e fazer uma só. Exato. Esse é o exercício que nós vamos fazer. Até que vai chegar uma hora que você já não está mais nem colocando coisa na agenda. Você está fazendo, teu dia está fluido, está leve. Você está fazendo teus conteúdos, você gravou, você programou, você fez suas prospecções, o dinheiro começou a chegar, você contratou alguém. Só que no começo é o quê? Com o que eu tenho que lidar, aquilo que eu tenho no momento. E a gente está sempre começando uma coisa nova. Nós estamos começando aqui hoje o podcast, uma coisa nova. Uhum. Quando eu estava no corporativo, eu fiquei muitos anos, assim, com essa postura, né, de, poxa, não estou sendo desafiada, as coisas são sempre iguais, né, e, enfim. A gente se acomoda, a gente surfa nessa onda, né? E eu achei que sair do corporativo, ter o meu negócio, seria a solução dos meus problemas, porque eu sei que eu sou uma pessoa proativa, que eu sou executora, né?
Só que esse comportamento ele enraiza na gente. Permanecer muito tempo nesse conforto, ele deixa sequelas em nós. Porque é uma das coisas que eu sinto agora, eu não me reconheço. Como assim que eu não estou conseguindo fazer uma coisa que está na minha lista? Como assim que eu estou abrindo para tanta distração, né? E eu E ó, percebo que isso eu você trouxe, arrastei junto. olha assim, ó, vê se faz sentido. Você trouxe do corporativo as duas coisas. Você trouxe o desejo de alguém te reconhecer. Ó, eu Sim. saí do corporativo porque eu não fui reconhecida, percebe? Tem uma ruptura lá que ela anda com você, porque ela tá em você. Ela não tá no corporativo. Uhum. Uhum. E você trouxe De também fato. essa coisa de eu sou mão na massa, eu vou lá e eu vou fazer. Só que emocionalmente não tá tendo quantidade de clientes, ou como é que é uma exigência super. Imagina, você começou o negócio 15 de dezembro, já querer resultado, já está preocupado com o resultado. Ou mesmo antes, a gente começou nosso projeto em setembro. Setembro. Então, o que que acontece? Vocês conseguem ver que o momento que uma questão aparece para a gente, é ideal que a gente resolva ela, senão ela começa a andar com a gente para outros lugares? Sim. Então, você está colocando, só que você transferiu do chefe para o cliente. Para outras pessoas, vai. Eu vou transferindo para outras pessoas, entende? Ou para você Uhum. mesma, para mim, para o pessoal da tua. A gente vai colocando em outros lugares só. É só a gente depois analisar, só que a gente vai ver que tudo está partindo da gente. Então, toda Uhum. exclusão sistêmica, toda exclusão pede uma compensação. De fato. Então, eu olho para o chefe como pai, eu olho para a empresa. Um dia a gente pode fazer um podcast, eu posso dizer para vocês o que que o sistema organizacional, quando que ele se confunde com a família de origem e qual que é o impacto disso para gente. Então, por exemplo, você está lá no mundo corporativo e aí ninguém me valorizou. Aí, entende? Aí você sai com esse vazio. Ninguém aqui, é, ninguém aqui me valorizou. Eu, por exemplo, tive zero isso dentro da empresa. Não tinha, isso era uma coisa, e eu não queria, inclusive, eu não queria nem ser, eu queria ser vendedora, eu não queria nem crescer na hierarquia. Porque crescer na hierarquia, as pessoas iam começar a dizer para mim o que eu tinha que fazer. Uhum. Então, a gente vai ver que tem um perfil, a gente tem um perfil de como que a gente trabalha no corporativo. E eu não estou dizendo que esse perfil é certo ou errado, de quem quer ter a hierarquia e quem Uhum. não quer. Talvez eu tivesse tido até oportunidades melhores do que a que eu tive, não estou dizendo nem ter sido certo ou errado. Mas o que que acontece? Isso sou eu, e aí eu vou ser assim lá fora. Isso é bom ou ruim? Uhum. Depende. E eu não considero que foi tão bom, não, porque quando eu olho para mim também dentro do empreendedorismo, eu falo assim, eu poderia estar em outro lugar. Eu estou num lugar bom, mas eu poderia estar em um outro lugar muito melhor, né? Quem em mim não deu sim para determinadas coisas. Então é uma percepção que a gente vai tendo de Uhum. característica. Qual é a característica que eu trago para o meu empreender? Então, eu trabalhei bem com a liberdade de empreender, porque eu exercia bastante a liberdade dentro do corporativo. Isso era certo ou era errado? Depende. Eu sempre vou olhar e vou falar assim, ó, esse resultado aqui tá bom? Quando a gente tem que dizer assim, ó, esse resultado superou a minha expectativa. O meu resultado não superou a minha expectativa. Ele está aquém. Ele é bom, mas ele está aquém. Então, tem coisas que eu ainda preciso aprender. Perfeito. Então, percebe que tirar o outro da equação, quanto dá de força pra gente? Uhum. Ele dá força. Então eu vou falar assim, ó, eu vou trazer a autorresponsabilidade agora para mim, porque quando eu vou olhando, eu tô colocando isso em outros lugares, é um padrão. E eu não volto só para o corporativo, tá? Eu vou voltando, vou lá para minha infância. E lá na minha infância eu vou ver que eu aprendi isso com alguém. Aí eu vou ver que isso está dentro do meu sistema. Uhum. E aí, Lã, o que que Ai, muita marcou? coisa, né? É sempre bom ouvir. A gente coloca as coisas no lugar, né? É como a Camila falou, o corporativo, eu vejo muito assim, é como se a árvore já estivesse lá dando os frutos, a gente vai lá e só pega. Praticamente é isso, né? E dentro do empreender, não, a gente tem que cuidar da terra, plantar, esperar crescer, para dar os frutos e a gente começar a colher, né? E eu até comecei a cuidar de plantas para eu ter mais paciência dentro desse processo. Pelo menos para mim está fazendo bastante sentido. Porque entender que não ver o resultado agora não significa que eu não vou colher. É porque tem o tempo certo do que eu estou plantando, né?
Aí eu falo até para as minhas clientes dentro do processo, falo assim, ó, se você plantar um pé de jaca, vai levar 15 anos, mas se você plantar um pezinho de manga, pode ser que 2 ou 3 você colha, né? Aí isso eu tenho repetido muito para mim, e é exatamente isso que eu tenho visto em todas as aulas que você tem trago, nesse ensinamento que você trouxe agora, porque a gente, na verdade, que é isso, né? O nosso corpo tá ali automatizado para aquilo, e aí repete esse padrão. E fazer esse movimento, ele é desafiador, mas ao mesmo tempo a gente vê com muita clareza aonde a gente quer chegar. Né? E você fala muito isso, olhe para frente, observe onde você, onde está o endereço do seu GPS, para onde você está indo. E isso é muito importante. E quando a gente, e assim, eu tenho certeza, né, de que quando a gente internalizar tudo isso de verdade, enraizar dentro da gente, a gente vai ver só os frutos produzindo mesmo, né? E aí vão ser boas histórias para a gente contar do lado de cá e inspirar outras pessoas também, como você tem inspirado a gente do lado de cá. Construir, né? Vocês têm que olhar assim, ó. Você tem aqui a sua metodologia, seu produto ou serviço. Todo mundo tem lá, sua metodologia, seu produto ou serviço. E desse lado aqui, eu tenho que ter a empreendedora empresária. É você cuidando disso aqui. Porque você está fazendo a gestão, você está entregando o produto e você está posicionando. Você é uma marca. Você é uma marca pessoal. Então, você tem marca pessoal, gestão e a especialidade que você está entregando. O que que vai trazer um bom exercício para isso? Primeiro, você sentar na cadeira de gestora. Quando vocês estão comigo, vocês sentaram nessa cadeira, da construção do negócio como um todo. Como gestora, o que que vocês podem melhorar na especialidade de vocês e na marca pessoal. Então, você tem que entender, eu preciso ter essa identidade. Essa identidade, ela tem que abraçar estratégia, tática e operação. Tem gente que veio do corporativo e trabalhava só no operacional. A pessoa precisa ser desenvolvida no tático e no estratégico. Eu não falo para vocês, ó, o que eu estou Uhum. trazendo para vocês é uma transferência. Então, quando eu falo para vocês, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma coisa que eu uso para me lembrar que não é para eu mexer em outra coisa além daquela atividade que eu estou fazendo aqui. Eu estou contando para vocês como é que eu opero. Eu opero olhando pro meu ovinho, 30 minutos. A tática que eu estou usando dentro disso, então, ó, eu vou colocar a cada 30 minutos, eu paro um pouquinho, e não colocar o ovinho para rodar 2 horas. E qual é a Uhum. estratégia que eu estou utilizando? Que é dar um foco em uma ação, percebe? Então, a transferência toda ela está acontecendo. Como é que eu operacionalizo? Como é que a tática que eu estou usando para isso? E essa tática está sendo guiada por qual estratégia? Aqui tem esse lado do negócio. E do outro lado, aquilo que você gosta de fazer e você gosta de entregar. Essas duas coisas você treina da seguinte forma. Primeiro, estando perto de quem tem a estratégia na mão. É essa transferência que eu faço para vocês. Mais de um dia da semana, né? Um dia a gente está na mentoria, um dia a gente está na comunidade, hoje a gente está aqui no podcast. Então, eu vou usando estratégias diferentes para preparar vocês. Eu faço lives, falo, quero todo mundo na live comigo. Quando eu faço as imersões, o que que eu falo? Todo mundo lá para imersão, vou me encurtar o tempo. Porque intensidade distorce o tempo. E desse lado aqui, você tem a sua especialidade, a sua estratégia. Então, mesmo que você pare para escrever, para fazer as coisas, você precisa falar. Você precisa dar aula, você precisa conversar com pessoas, você precisa fazer venda um a um, você precisa fazer conteúdo na rede social. Por quê? Construção de narrativa é treino, boa comunicação é treino. Então, o que que eu falei para vocês? Gente, vocês vão fazer o podcast comigo e várias coisas vão surgir ali. Nós vamos conversar, vocês vão ganhar presença, porque eu estou conversando diretamente para a questão de vocês. E outras pessoas estão conseguindo nos assistir. Percebe? Ó, o negócio cresce, a Alessandra cresce, a Elaine cresce, a Camila cresce. Agora, o que que vocês duas precisam fazer? A mesma coisa. É chamar o teu cliente para um bate-papo, para um encontro. Então, por quê? Você está lapidando. Como é que eu entrego minha metodologia? Como é que eu trabalho essas duas questões? Poxa, essas duas questões, essa questão que a Elaine trouxe, a questão que a Camila trouxe, cara, ela vai ajudar outras pessoas. Então vamos contar, não importa. Daqui uma semana a gente olha, nossa, 15 pessoas viram a gravação. Então, 15 pessoas. Se uma só foi até o final e a gente ajudou, a gente já vai ficar feliz. O fato da gente ter parado, Camila falou, ó, você trouxe algumas coisas agora que eu anotei, ó, tem um antes e um depois aqui. E às vezes é uma coisinha que vai Uhum. destravar 4, 5 em você.
Então, o Uhum. que que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando em contato com o processo. Então, assim, ó, eu estou disponível para aprender, é o que nós estamos fazendo aqui. E agora, o que que vocês precisam? Estar disponível para pegar um tópico. Eu peguei um tópico, dois, né? Peguei uma questão da Camila, uma questão da Elaine e trouxe. Então, a Elaine vai falar assim: aqui no meu grupo de WhatsApp tem uma pessoa aqui que ela é participativa, tal, ela sempre traz uma questão. Eu vou ver se ela topa a gente fazer um bate-papo que vai ficar aberto na rede social para outras pessoas. Ela vai trazer a questão, você vai trabalhando, vai acontecer isso que aconteceu aqui com a gente hoje. É isso que a gente tem que fazer. E outra coisa, ó, tem que ser disruptivo para quem está assistindo e para vocês. Produzir conteúdo é parte do nosso trabalho. Fazer reuniões é parte do nosso trabalho. Montar aulas, a gente está na área de educação. Então a gente tem que montar aula, a gente tem que montar produto, a gente tem que conversar com as pessoas, tem que fazer reunião de vendas, tem que fazer reunião de atendimento. Nós somos da área de educação. Então, todo dia tem que ter o quê? Trabalho. O que que eu vou fazer hoje? Preparar uma aula. O que que eu vou fazer? Estudar este livro que é pauta da aula. Pegar esse tópico aqui da minha metodologia, dentro da imersão, a gente não passa pelo agente de metodologia. Então, eu pego nossa, esse tópico ele não está bem claro dentro de mim. Faz uma série de 3 aulas dele, você vai ver se ele não vai ganhar clareza. Aí, Elaine, se eu coloquei isso na agenda, eu não tenho como me distrair, porque eu estou feliz fazendo uma coisa que é parte do meu trabalho. Então, eu tô colocando os tijolinhos. Eu não estou com aquela ansiedade, como a Camila trouxe para gente. Eu quero que o dinheiro chegue mais rápido do que eu dou conta de produzir, porque o dinheiro, ele chega de acordo com o que saiu da produção. Então, a minha cobrança não é sobre dinheiro, é sobre eu pegar o chicotinho em mim, de que eu tenho que ter musculatura, de ter um produto caro, de já trazer muitas pessoas, sendo que as pessoas ainda não estão nem me vendo. Aí eu vou entrar no looping da ansiedade. Uhum. Faz sentido, gente? Faz. Então vamos deixar uma mensagem final. Camila, o que você leva daqui hoje e depois a Elaine? Ah, e por que que as Uhum. pessoas deveriam participar da imersão Negócio Enxuto com o IA? Talvez no momento que você esteja assistindo essa gravação, você vai clicar no link aqui embaixo. Se tiver um link dessa imersão ou de outra imersão circulando, você vai ter todas as informações dela. Uhum. Ale, as pessoas precisam participar da imersão, porque além de você nos trazer essa consciência sobre postura e a estratégia, né? Você traz a IA, que acelera bastante nossos resultados, organiza bem as nossas ideias. Mas muito além disso, Ale, eu vejo que é essa bagagem que você tem, né? Que você já traz de toda a tua experiência, de tudo que tu tem buscado e do quanto isso realmente é disruptivo, né? O conhecimento sistêmico, ele é uma coisa maravilhosa, ele é cura, ele é bastante disruptivo. E o que eu levo daqui hoje é mais uma dose de maturidade, de visão sistêmica também, de, de senso, assim, de responsabilidade. Me sinto mais localizada no meu ponto de negócio agora. E só tenho a agradecer, Ale. Coisa boa, muito bom ter você por perto também. E o ano todo de 2026, temos uma longa jornada, e depois de 2027 ainda temos muita coisa pela frente, Com muitas coisas. certeza temos, com certeza. Lã, querida, e você? Bom, o que eu levo daqui é a gente aprender a respeitar o momento que a gente está vivendo, né? A organizar as coisas, porque nós estamos aqui criando negócios bem estruturados, a entender que todos os dias a gente coloca um tijolinho dentro dessa construção, isso é muito importante. Parar com essa questão do perfeccionismo, colocar a mão na massa mesmo. E o pessoal, para participar da imersão, eu acho muito importante a ambiência, né? De fazer parte de um grupo, aprender junto, aprender com as outras pessoas, entender que nós todos estamos ali aprendendo uns com os outros, apoiando uns aos outros, que o empreender ele não deve ser solitário. E é como você falou, não é a quantidade de pessoas
que faz do nosso negócio um negócio milionário, né? Mas sim o trabalho que a gente coloca, as ferramentas que a gente utiliza e principalmente a ambiência que a gente faz parte. Uhum. Então, a imersão, ela ajuda a gente a visualizar isso. Perfeito, muito bom. Eu levo daqui hoje que quanto mais a gente exerce, independente se é para um cliente, se é para audiência, as duas coisas a gente tem que fazer com capricho, o conteúdo que é gratuito, do conteúdo pago, e a importância de exercer, a importância de falar, a importância de escrever, a importância de fazer uma apresentação, a importância de fazer presencial, Camila trabalha presencial, a importância de fazer online. É todos os recursos que a gente tiver, utilizar. Por quê? Porque não tem como você sair diferente depois de uma conversa. Então, Uhum. se todos os dias conseguir, coloca assim, ó, todos os dias eu preciso conversar um pouquinho. Então, hoje é dia de gravar o podcast, hoje é dia da mentoria, hoje eu tenho 2 atendimentos, hoje eu vou fazer uma live, hoje eu vou abrir uma live surpresa, hoje eu vou abrir uma live lá no TikTok, hoje eu vou estudar um pouquinho do LinkedIn. Pensa aonde tem grupos de pessoas e aonde todo dia eu posso falar um pouquinho. Porque o que que vai acontecer? Vai acontecer aquela coisa que a gente falou que ia acontecer também lá no corporativo. A gente tem um jeitão de agir dentro das Uhum. coisas, só que eu vou mudando o jeitão. Só que eu preciso treinar, mudar o jeitão. Aí eu vou botando o timer. Agora eu preciso fazer assim. Agora eu preciso fazer assim. Agora, até que daqui a pouco é você. Então, todos os dias, exercitar, falar um pouquinho. Não vou dar conta de falar 1 hora, fala 20 minutos. Eu fiz uma série de lives, ela chamava Lives Direto ao Ponto. Eu fiz 90 e tantas lives, era uma live de 20 minutos. Todo dia eu abria e fazia uma live de 20 minutos. Era série direto ao ponto. Muito obrigada. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar guiando vocês, de ter vocês. A gente fala que a gente é uma equipe, né? A gente não é um grupo de mentoria, a gente é um time, a gente é uma equipe. Nós temos aí um ano repleto de coisas. Janeiro já foi muito incrível. Contem comigo, eu também conto muito com vocês Amém, Ale. e nós vamos ter só boas histórias. Desafiadoras, a gente vai vencer cada desafio, porque desafio é bom, a gente tem que estar com raiva desse danado para ultrapassar. Então, muito obrigada por vocês participarem do primeiro episódio. Para você que está assistindo a gravação desse episódio, a gente vai ter aqui no link da descrição o Instagram da Camila, o Instagram da Elaine, o meu Instagram. Então, vão lá seguir a gente no Instagram, nos acompanhar, saber de todas as novidades que a gente tem para vocês. Camila, muito obrigada. Elaine, muito obrigada.